Confira agora o quadro de entrevista com o tema Fidelidade a Deus. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E hoje o nosso convidado especial, aquele que tem precisão cirúrgica e tem se notabilizado nas respostas do quadro Espiritismo Esclarece, Dineu de Paula. Seja muito bem-vindo, Dineu, novamente. Obrigado, Márcio. Obrigado. Dineu, as perguntas não param de chegar, né? E você sabe, eu também sei, o Espiritismo tem respostas profundas para muitas questões que são desafiadoras, sobretudo nesses dias em que faltam propostas válidas. E o tema de hoje, fidelidade a Deus. Dineu, o que é que significa isso, ser fiel a Deus? Márcio, o vocábulo fidelidade, quando se olha no dicionário, ele tem diversos significados, como lealdade, firmeza, exatidão, pontualidade, constância nos momentos difíceis e também obediência. E na realidade, essa questão da primazia da vontade de Deus, de você considerar a vontade de Deus em primeiro lugar, ela é presente na maioria das religiões, ela não é uma inovação da doutrina espírita de modo algum. Tanto que Jesus, quando lhe indagaram a respeito de qual era o maior mandamento, o principal mandamento, ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é interessante que Jesus foi instado a apresentar o maior mandamento e apresentou logo dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o fato de ele tê-los apresentado entrelaçados num primeiro momento, certamente quer significar que é impossível cumprir um sem cumprir o outro. Não é possível que você ame Deus e trate mal as criaturas dele, e trate mal a si próprio, ou que você tenha uma relação muito ruim com a vida, seja alguém de muito mal com a vida, ingrato a Deus, e ao mesmo tempo trate bem o seu semelhante. Então, eles estão entrelaçados. Mas também não é defeso entender que existe uma hierarquia entre eles. Porque, afinal de contas, Jesus disse: o primeiro e grande, que é Deus sobre tudo. Tá? E o segundo, que é semelhante a esse. Então, vejam, o primeiro e maior é amar a Deus, né? De toda a alma, todo o pensamento e todo o coração. Então, é algo que reclama o ser por inteiro. E é o primeiro e é o maior. Certo? Então, eu quero saber por que amar a Deus é o primeiro. Pois é. E vejam, o segundo daí já vem, evidentemente, muito ligado, mas é subordinado de uma certa maneira, né? Então, realmente quer parecer que em circunstâncias ordinárias não existe contradição nenhuma entre eles, mas em algumas circunstâncias muito especiais é preciso fazer com que prepondere o amor de Deus. E há uma passagem no Evangelho em que Jesus deixa isso ainda mais claro, que é quando ele diz, é uma passagem bastante comentada, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, irmãos e irmãs, e assim também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Conforme a tradução, tá, que se alguém não odiar a sua família, não pode ser meu discípulo. No Evangelho segundo o Espiritismo, explica-se que a tradução mais correta seria amar menos. Ou seja, a criatura ela deve estar disposta a colocar o respeito à ordem cósmica revelada pelo Messias acima do amor a si próprio e das suas pessoas mais queridas, quando isso for necessário. Então, e daí realmente a questão que se coloca é por que isso, entende? Por que Deus ordenou o universo de uma forma que o amor a ele tem de vir antes?
Será vaidade, ciúme, ele quer ser amado mais, ele é avarento do amor de suas É criaturas? carente, o que é? É, exatamente. Só que Jesus, ele inovou o pensamento religioso justamente por apresentar uma faceta de um Deus bondoso, um Deus Pai, amoroso, tolerante. Então ele mudou isso. E o Espiritismo, que vem num contexto em que as criaturas conseguem entender conceitos mais abstratos, ele apresenta a Deus como uma inteligência cósmica, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, não é um Deus antropomórfico, é um Deus, não é um Deus com características e vícios humanos. Então, evidentemente que não é por vícios humanos que Deus organizou o universo de uma forma que o amor a ele vem antes, tá? E daí fica a sua pergunta, por que isso? Exatamente. Porque é uma fórmula de felicidade. Então, Dinão, parece, então, dentro desse contexto, que amar a Deus significa cumprir as suas leis e também que isso implica alguma espécie de sacrifício. Amar a Deus implica sacrifício? Implica, com certeza, tá? Mas retomando um pouco a ideia de por que o amor a Deus vem antes e por que isso gera felicidade, tá? No Livro dos Espíritos, são desdobrados esses conceitos bastante sintéticos que Jesus apresentou, que uma característica das grandes almas é falar pouco e dizer muito, né? Só que para você... Eu não sou uma grande alma, Dinão. Olha, nem eu. Então estamos juntos nisso, certo? Mas é preciso um esforço para entender o que uma grande alma diz com poucas palavras. E no Livro dos Espíritos, as leis morais da vida, isso é explicitado, é um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos que é dedicado a esse explicitar, a esse evidenciar das leis morais da vida. E lá se diz que a lei natural é a lei de Deus, e que essa lei ela é feita para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Então, em circunstâncias normais, não há contraposição entre o amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas existem circunstâncias críticas em que é preciso colocar o cumprimento das leis morais acima dos interesses pessoais. Nós vamos falar, então, dessas circunstâncias depois do intervalo. Fique conosco, a Renata já está nos chamando. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Fidelidade a Deus. Estamos de volta. Dinão, então nós falávamos aqui antes do intervalo sobre as situações especiais em que o amor a Deus deve preponderar. Justo. Quais são essas situações? Então, tendo em mente que não é um Deus humano, você não está amando uma criatura humana, certo? É uma inteligência cósmica que rege o mundo com base em leis perfeitas que se voltam a garantir a felicidade do homem. Então, o amor a essa divindade cósmica implica o cumprimento de suas leis, tá? Então, o problema é que o amor humano, por vezes, é simplesmente querer, é simplesmente desejo, é simplesmente vontade. O paradigma do amor ao próximo é o amor a mim mesmo. Então, eu posso ter alguma viciação no meu sentimento que faz com que o meu amor ao próximo possa se manifestar de uma forma um tanto bastarda, tá? Por exemplo, eu estou com um parente que está com uma enfermidade terminal, sofrendo muito, e eu reflito de uma forma muito equivocada, tá? Se fosse eu que estivesse sofrendo tanto, eu ia querer morrer, eu ia querer que terminasse. Então, eu posso ficar tentado tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Então, eu vou apressar a morte dele, tá? Mas isso é um erro horrível, porque o ser humano não pode dispor da vida do outro, tá? Até porque tem uma arrogância implícita nesse raciocínio, que é que Deus está demorando, né? A inteligência suprema do universo não está dando conta da situação, então eu vou tomar conta, tá? Ou também eu estou com a vida constituída, eu estou
casado, tenho filhos e aparece alguém que mexe muito comigo, eu arrumo uma desculpa, entendo que aquela é a minha alma gêmea e daí eu vou abandonar os meus deveres, a minha família, os meus filhos, entende? E são tantos outros contextos, por exemplo, na educação dos filhos, educar os filhos enchendo-os de mimos e fazendo eles entenderem que são especiais. Quando, na verdade, o dever dos pais é fazer os filhos entenderem que eles são iguais aos outros, porque a igualdade é inerente à vida. Então, a reflexão a respeito das leis morais da vida, lei de progresso, lei de trabalho, a lei de reprodução, que tem como contraparte o dever de castidade, ou seja, que não é a ausência de atividade sexual, mas que a atividade sexual se dê num contexto de amor, compromisso, fidelidade, respeito, tudo isso são preventivos, ou seja, Deus ordenou o universo de uma forma que o amor a Ele vem antes, porque essa reflexão sobre as leis dele e o cumprimento a essas leis previne o homem de muitas dores. E, Neo, você acha também que, agora, mais uma situação do dia a dia nosso, né? Às vezes a gente vê mobilizações de comunidades, a pessoa está lá no estado terminal, 115 anos de idade, né? Está morrendo, daí uma comunidade inteira se mobiliza, nossa, vamos orar para que ele não morra, vamos orar para que ele fique. Você acha que isso também revela uma certa falta de resignação? Ou seja, às vezes nós encaramos Deus, as suas leis e a morte como um castigo, uma punição? Você vê por aí também? Eu acredito que sim, que é uma falta de compreensão, até porque é inerente a essa colocação, a esse entendimento de Deus como inteligência suprema, que ele não erra. Qual a possibilidade de eu estar entendendo mais uma situação do que a inteligência suprema do universo? Então, eu preciso me colocar numa posição de humildade perante a Deus. Porque a humildade perante o próximo não é eu me achar um coitado. Eu sou igual a todo mundo, nem melhor e nem pior. Meus talentos são diferentes, a minha caminhada é diferente, mas eu não sou essencialmente melhor e nem pior. No princípio e no fim seremos exatamente iguais. Mas Deus está acima e Deus não erra. Então, realmente, essa fidelidade a Deus é a constância nos momentos difíceis. E entender que eu não tenho, às vezes, o completo entendimento de tudo que ronda uma situação. Eu não sei o que significa para aquela pessoa viver um pouco mais ou um pouco menos. Eu não sei se chegou a hora da misericórdia incidir sobre ela e ela vai ser libertada. É Deus quem faz esse juízo, né? E eu preciso me submeter com tranquilidade. Então, a fidelidade a Deus deve levar o homem basicamente ao cumprimento dos seus deveres? Justamente. E vejo que Jesus, já um grande entendedor da natureza humana, sabendo que muitas vezes o discurso religioso fica só na palavra, ele já esclareceu, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não são os brados religiosos, mas é a decência no dia a dia, certo? E se Jesus disse que o cristão deve ser o sal da terra e a luz do mundo, é porque deve ter algo de diferente no comportamento dele, que sirva de parâmetro, né? Vejam, a encarnação é um processo mediante o qual nós nos cansamos ou abandonamos alguns hábitos mais primitivos, típicos da animalidade, e nos preparamos para a vivência plena da humanidade. Então é preciso abandonar o egoísmo, a leviandade sexual, todo esse entregar às paixões e viver a humanidade de uma forma plena. E não dá para ter ilusão com fórmulas mágicas, por exemplo, aceita Jesus no coração e fica rico, bonito e famoso. Tá? Não é bem assim, até porque Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, certo? Então, realmente, para ser religioso é preciso cumprir os deveres, as leis morais, basicamente ser uma pessoa decente. Entendi. Então, Diano, não é fácil, não, mas não é possível. É possível até porque Jesus disse que o jugo dele era suave, tá? Então não é uma coisa horrível. Evidentemente que tem o abandono de alguns hábitos que não fazem mais sentido,
mas o que vem junto com esse processo de libertação, a consciência tranquila, essa moderação de apetites, esse controlar das próprias vontades, tudo isso traz uma paz diferente, que não é a paz do bruto, é uma paz feita de mais tranquilidade, de plenitude, é algo que se deve construir. Tá certo, Edneu. Muito obrigado novamente pela sua disposição, pelas respostas objetivas, bem fundamentadas. E a você que nos acompanhou, o programa continua. Fique conosco.